uma pessoa que analisa o dia a dia das empresas como se fosse uma organização de bichos. Aliás, o livro tem um livro aqui que se chama exatamente A Organização dos Bichos, pela Negócios, editora. Negócio ou negócio? Deixa eu ver aqui. Negócio, editora. Eu vou conversar com o autor do livro, que é o Leonardo Vill. Ô Leonardo, que idade você tem? Tenho 37, 38. Parece menos. Obrigado. Olha só, o homem é o único animal que administra? Bom, isso daí foi na quarta capa, gentilmente feita pelo Max Geringer, que você conhece. Ele faz essa pergunta e o que eu procurei fazer foi criar os seres imaginários que administrassem tão bem ou tão mal quanto o homem. Fazendo uma paródia aí com duas empresas dentro da Organização dos Bichos. Sei. E quando é que o homem passa a tomar decisões de animais? Bom, no dia a dia nas empresas, a gente vê o homem tomando decisões de animais, ou que pareceriam alguns animais que tem na Organização dos Bichos, da empresa poderosa, centralizada, etc. E vê o homem tomando decisões que se seria de supor de homem com muito mais inteligência do que só no sentimento e no imediatismo. E qual é o animal, quer dizer, quais são, que tipo de associação você faz de homens com animais, por exemplo, dentro das empresas? Bom, aí eu criei duas empresas dentro desse livro. Uma é a Organização dos Bichos propriamente ditas, que é gerida como uma empresa familiar, gerida pelos felinos. E os felinos, aí tem que confessar, era o que eu consegui achar mais trocadilho. Então eu peguei a família maior. Por exemplo, o Leão Coração de Ricardo, que é o presidente da Organização dos Bichos. Por exemplo, o Camaleão, que é o diretor de recursos animais da Organização dos Bichos. Ou o Pumatreiro, que é de marketing. Pumatreiro é de marketing. Imagina o que ele pensa do consumidor. De vendas tem? De vendas tem um Linceboso também. Linceboso? Se você fosse botar aqui esse tipo de semelhança, ou esse tipo, usar os bichos para fazer aqui uma avaliação do programa, que bicho seria eu? Bom, eu deixei um presente para você. Vou mostrar no telão. Eu deixei o presente, aí eu explico quando for ver o presente. Então vamos ver no telão aqui. Estou eu aqui com a tromba do elefante, sentado na tromba do elefante, tocando a tromba. Aqui o Bira está igual. E o Derico tocando um saxofone que é uma língua de sogra também. Isso. Então quais são os bichos aqui? Vamos lá. Ali em cima você está vendo é o Noé, que é um consultor da Organização dos Bichos. Sim. Pensando no programa, eu tenho que ver que personagem eu poderia fazer para um escritor de peso, um peso pesado da comunicação, que tem uma enorme cultura. E eu pensei até na chamada, assim, não vá para a cama sem ele, mas se for, reforce o estrado, que ele abala as estruturas. E criei o Elefodão. Como é o nome dele? Elefodão. É o Elefodão. Eu gostei desse bicho. O Bira, tem algum bicho? Olha, o Bira e o Jerico, né, também. O Derico é o Jerico. Jerico, claro. Eles poderiam ser seus aspôneis. Aspôneis? Aspôneis. Que é aquele pôneizinho que não faz coisa nenhuma? Que não faz coisa nenhuma e só age em nome do dono. Existem os aspôneis na organização. Tá vendo, Bira, o que ele acha de você? Agora, engraçado que o contrabaixo do Bira tá todo viradinho aqui, né? Esse desenho, como é o nome Foi do Cárcamo. É sensacional. Olha, eu fiquei encantado com o presente, ele me mandou de presente aqui o desenho, né? Você me trouxe de presente. Belíssimo, adorei. E o nome dos bichos são ótimos, o Jerico tá ótimo. Isso quando você vai numa empresa, eles te pedem para avaliar como é que tá, o que precisa corrigir, o que é, como é que a coisa funciona? É engraçado, porque eu trabalho numa empresa, eu trabalho na BASF. Então, nunca perguntaram para mim se eu achava a BASF a Organização dos Bichos ou a empresa concorrente, a Bem-TV Quem Te Vê. Mas se a BASF não tivesse as características das empresas em que eu acredito, eu também não estaria trabalhando lá.
Então eu não sou consultor, eu trabalho dentro de uma empresa, sou gerente de uma área de negócios da BASF. Sei. Mas quem é o leão na empresa? É sempre o dono? Depende. Tem até uma brincadeira que eu fiz para apresentação, com teste sua empresa para ver se ela é uma organização dos bichos, onde o leão pode ser o dono, pode ser uma empresa que tenha sempre algum tipo de casta, ou da família, ou do país de origem, ou do tempo de casa, ou da cor, da religião, do sexo, etc. E essas empresas é que tem os aspones? Os aspones são ótimos. Os aspones, eles são, na verdade, na organização dos bichos, eles nasceram bonitinhos, né, assim, bonitinhos todos, com a inteligência dos pôneis, mas não tinham um pingo de personalidade. Eles acabaram sendo clonados para dar ótimos assessores, porque eles só concordam e trabalham em nome do superior. E o urubu malandro? O urubu malandro é um vendedor da divisão de Chalés Leão, da organização dos bichos, e que é um tipo assim que a gente encontra revenda de carro usado. Qual é o discurso dele? O que ele fala? É aquele cara que está aqui para servir, sua preocupação, a minha preocupação, conte com seu amigo vendedor, mas você sabe que no fundo, o que ele quer é empurrar qualquer coisa para você. Então, o carro está joinha. O carro está joinha, está novinho. Tá uma luvinha, era de uma viúva. Isso. Estava em cavalete. E ele, então, você encontra também florista de cemitério. Né? Florista de cemitério também. Por quê, hein? Porque eles são onde tem as presas mais fáceis, as pessoas abaladas psicologicamente vão comprar flor muito mais... A flor que vai morrer no dia seguinte também, a pessoa não vai voltar lá. Então o urubu malandro tem alguma... Isso, e tem uma filosofia... Quase morrendo também. Quase morrendo para vender. Combalida. Então a filosofia do urubu malandro é enganar cliente. E do camaleão, qual é a filosofia? O camaleão, ele então é bem característico. O nome foi trocadilho com felino, né, do leão, e um camaleão porque ele muda de cor. Ele ao mesmo tempo que dá continência para o de cima, chama o de baixo de colaborador, de talento, etc. Mas quando vira o que ele realmente ele só fala a verdade quando está falando para o de cima. O resto tudo é dissimulação. Então é um ser totalmente dissimulado. Qual é o melhor bicho? Eu estou vendo que não tem um bicho aí que se salve. Não, dentro da organização dos bichos não tem. Não tem? Não tem. O que eu criei foi numa empresa concorrente chamada Bem TV Quem Te Vê, ou alguns seres que dão certo. Mas são bichos também? São bichos também. A gente tem um pica-pau para toda obra, que é o líder da... A gente tem um canguru, que é o de marketing da Bem TV Quem Te Vê. Tem a de recursos animais, que é a Maluquete. Então já é bem diferente do camaleão. E na organização não posso ser também injusto. Tem o Leovigildo e o Che Guepardo, que são dois malucos que querem... Che Guepardo. Então são dois revolucionários que querem mudar a organização. E Noé? O que o Noé é na empresa? O Noé foi um consultor, porque ninguém entendia mais de bicho do que o Noé, né? Então tinha que achar alguém ou um animal. Podia ser o Tarzan também, né? Mas o Tarzan é muito populista. Então foram procurar o Noé para ser um consultor, para ajudar a mudança na organização dos bichos. Quem teve a ideia foi o Leovigildo, o Che Guepardo. Então a história, ele entrevistando alguns diretores da organização dos bichos e fazendo uma metodologia de cliente fantasma entre a organização dos bichos e a Bem TV Quem Te Vê, para avaliar como as duas atuavam. E qual é, o que eu queria te perguntar, meu Deus, qual é o bicho ligado à informática? Esse tem o pilontra. Pilontra? Esse é o pilontra, é o da organização dos bichos. Que ele desenvolveu as coisas legais, que outro dia eu pensei que eu estava viajando na maionese, eu li no jornal que existe sistema de monitoramento de e-mail, esse tipo de coisas assim, né? Quando você entra num site proibido na internet, aparece na sala do seu chefe o site que você entrou. Então o pilontra trabalha com isso. E na Bem TV Quem Te Vê tem o Buffalo Bill Gates. Buffalo Bill Gates? Quais são os modismos que acontecem nas empresas? Na organização dos bichos ela já tentou de tudo. Então até no começo você fala Downright Side Shareholder Value Reengineering. Eles juntaram tudo numa só. Mas eles já tentaram todos os modismos possíveis. Por exemplo, o que é o downsizing? Dizem que é fazer mais com menos. Mas como é que se aplica isso? Tem uma organização com 100 funcionários, não é isso? Aí tiram 3 funcionários da empresa, a empresa vai para 97. Se ela continua produzindo igual,
Aumentou a produtividade. Aumentou a produtividade, teve lucro e o lucro aumentou porque ela estava... Então aqueles 3 estavam realmente supérfluos na empresa. Dizem que sim, que a empresa crescer o número de funcionários é muito fácil. Né? Principalmente, por isso até que o Noé fala que o sucesso é uma droga, porque vai anestesiando, vai todo mundo fazendo e deitando sobre os louros do passado e pronto. Mas se você cortar esses funcionários e não atrapalhar a empresa, que estava certo, downsizing. Se cortar e não atrapalhar, porque estava certo. Eu vou fazer um teste aqui com o sexteto de downsizing, não é? Para ver se há um excesso de músicos aqui tocando, se a gente pode melhorar isso. Então vocês comecem a tocar todos, que eu vou pedir para ir parando. Deixa eu ver. Agora, para, Derico. Chiquinho, sai você, Chiquinho. Vai ali pro lado do Derico, vai. Tomate, vai lá pro lado deles também, para. Vira, para. Miltinho, chega, para. Ok, obrigado, Osmar. Vocês estão despedidos, só o Osmar é que fica. O Osmar já resolve tudo. Agora, você notou uma coisa impressionante, que à medida que eles foram saindo, os que vão ficando, vão trabalhando mais, você notou? O Osmar no final já estava... Não, mas vamos dizer que ali está no right size, tem que ser... Está no right size, não tem downsizing. Mas é uma coisa interessante, isso é de uma crueldade terrível, né? Ainda mais ficar expondo assim, né? Só faz aquela campanha de vendas, quem não atingir a cota sai. Olha, é brincadeira, vocês sabem que é brincadeira isso, né? Vocês estão tranquilos, eu sei que vocês estão tranquilos, não tem por que ficar nervoso, tá bom? Gente, eu conversei aqui com o Leonardo Vils, que está lançando a Organização dos Bichos, um paralelo com o nosso dia a dia nas empresas. Obrigado, Leonardo, daqui a pouco a gente volta.